Olá, tudo bem? Hoje no Momento com Deus vamos estar tratando aí essa palavra abençoada lá em 1 Timóteo, que às vezes a gente aprende o texto fora do contexto, é pretexto para heresia. Preste muita atenção, toda vez que mandarem um versículo para você, leia o contexto para você poder entender do que esse texto está falando, o versículo ali está falando e onde ele está inserido. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 3 até o 16, vou ler um pouquinho para a gente poder entender aqui a instrução de Paulo a Timóteo acerca das viúvas. Ele diz o seguinte: honra as viúvas verdadeiramente viúvas, tá? Ele fala, honra as viúvas verdadeiramente viúvas, vamos ver. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro exercer piedade para com sua própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável ao Senhor. Ele está direcionando a viúva que tem filhos ou netos. Vamos lá. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espere em Deus e persevere em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Então ele está falando aqui da viúva que tem uma vida dedicada ao Senhor e daquelas que são viúvas e não estão nem aí, nem para a sua própria vida. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Preste atenção. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Aí todo mundo usa isso aqui como geral. Ele está citando dentro do texto aqui relacionado às viúvas. Não que nós, que somos pessoas que são casadas, que têm relacionamento, não tenham responsabilidade, mas a gente tem que analisar aqui diretamente o que o texto está falando e tirar aquilo que realmente seja fidedigno à palavra do Senhor. Não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercido hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. E dá características aqui para Timóteo a respeito das viúvas, que ele tem que estar olhando e dando uma certa atenção especial. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendam também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e integrantes, falando o que não devem, ou seja, pessoas que viram fofoqueiras, ficam disseminando contendas entre pessoas, e a palavra de Deus condena isso. A gente vê lá que o que semeia contenda entre irmãos, Deus abomina, está lá em Provérbios. Versículo 14, quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem. Olha a instrução de Paulo. As viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. E ele continua, pois com efeito já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Pesado, mas é verdade. A palavra de Deus tem que falar a verdade. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, né? Então ele está dizendo aqui que não só a igreja, mas a pessoa que é parente dessa viúva também tem que socorrer, dar auxílio, e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta pessoa esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Então é função da igreja, é função de cada um de nós socorrer sim as viúvas, ajudar, orientar, aconselhar, acompanhar. Mas esse texto ele é muito interessante e ele vem nos trazer aí
uma amplitude, um entendimento melhor sobre como lidar com esse tipo de situação. Eu creio que nós precisamos cuidar de todos os nossos irmãos, de todas as nossas irmãs, e se a gente faz parte de uma comunidade de fé do corpo de Cristo, a gente não tem só a família terrena aqui, esposa, marido, filhos ou pai e mãe. Nós temos a família celestial que vamos viver eternamente, e por isso temos que aprender a amá-los, a andar junto, a aprender a aconselhar, a receber repreensão quando necessário, exortação. Então isso é de parte. Queria deixar essa mensagem para você hoje, essa manhã, de 1 Timóteo, e convido você a ler o capítulo 5 todo de 1 Timóteo, meditar hoje, que é muito importante a gente sempre estar meditando a palavra do Senhor. Que você tenha um excelente dia, que Deus te abençoe, fique em paz, em nome de Jesus, deixa Deus te usar, e até o próximo vídeo. Tchau!